Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje vai responder a questão 63 da Faculdade de Medicina da Santa Casa de 2023. Então, bora lá! E ela começa assim. A figura representa um pêndulo simples que oscila em um plano vertical entre os pontos x e z, passando por y quando o ponto mais baixo de sua trajetória. Então tem a polia aqui, esse pêndulo ele oscila de um lado para o outro, passando pelo ponto mais baixo aqui no y. No gráfico estão representadas as energias potencial gravitacional, cinética e mecânica desse pêndulo, em função de sua posição em relação ao nível do ponto y, ou seja, a referência é o ponto y, é o ponto mais baixo da sua trajetória, é o ponto y. Desprezando as forças dissipativas, as linhas azul, marrom e vermelho indicam respectivamente as energias. E aí, para responder isso daqui, a gente só precisa saber o seguinte: como não tem força dissipativa, não tem como a energia mecânica variar. Toda a energia potencial gravitacional, que a gente tem no ponto X, ou seja, aqui seria o meu referencial. É esse ponto. Essa altura que ele está, H, vai ser essa mesma altura, H, que ele vai subir no ponto Z. Eu estou falando que o referencial está exatamente no ponto Y, porque ele fala que é em relação ao nível do ponto Y. Toda vez que eu tenho uma altura e eu tenho um campo gravitacional, eu tenho uma coisa que é chamada de energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional vai ser dada pela fórmula mgh, ou seja, ela depende da massa do objeto, da gravidade do local e da altura. No ponto mais alto que eu tenho aqui, esse ponto mais alto seria o H, seria esse ponto aqui. Esse ponto tem a máxima energia potencial gravitacional, ou seja, ele começa no ponto mais alto, ele diminui a sua altura, chegando até um ponto em que essa altura aqui vale zero. No momento que essa altura vale zero, a energia potencial gravitacional vai ser mg vezes zero, e mg vezes zero dá zero. Ou seja, a energia potencial gravitacional no ponto y vale zero, até ele voltar para a altura máxima e valer a mesma coisa que ele valia anteriormente. Então tem que ser algo decrescente, fazendo esse movimento aqui, em que você tem um ponto máximo e depois você tem um ponto mínimo. Um ponto máximo nos extremos e um ponto mínimo no meio. Agora, quando a gente fala da energia cinética, a energia cinética, ela depende da massa do objeto vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A energia cinética de um objeto depende da massa desse objeto vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. E, pela conservação da quantidade da energia mecânica do sistema, ele tem toda a energia potencial gravitacional que ele está perdendo na hora que ele está descendo, ele vai transformando essa energia potencial gravitacional em energia cinética. Até que o ponto em que, quando você tem a energia potencial gravitacional como sendo zero, ou seja, a altura dele é zero, nós temos o pico máximo da conversão de energia potencial gravitacional em energia cinética. Então nós temos inicialmente zero de energia cinética, porque ele está parado ali, ele sobe até chegar no pico dele, no pico máximo, e depois ele começa a descer de novo, porque toda a energia cinética começa a se transformar em energia potencial gravitacional, até ela voltar à estaca zero quando ela chega aqui em cima. Então a gente tem a conservação da energia mecânica, ou seja, a energia mecânica não se altera ao longo do processo. A energia cinética tem esse tipo de variação em que nos extremos, ou seja, no pico, ela tem o menor valor, ou seja, a bolinha está parada, e tem o máximo valor no ponto Y. E a energia potencial gravitacional tem o máximo valor quando estão nos extremos, que tem uma altura, e o mínimo valor quando ela está no centro da trajetória. Com isso, a gente já consegue falar que nós temos que a linha marrom é a energia potencial gravitacional, a linha azul é a energia cinética e a linha vermelha é a energia mecânica. Então, a gente só precisa pegar linha azul. Linha azul é energia cinética. Linha marrom é a energia potencial.
e a linha vermelha é energia mecânica. Então, com isso, a gente consegue chegar que a primeira tem que ser energia cinética. Não pode ser a A, não pode ser a C e não pode ser a D. A segunda tem que ser energia potencial. Então, a segunda não pode ser cinética, não pode ser mecânica, não pode ser gravitacional e não pode ser gravitacional. Com isso, a gente chega aqui, a única alternativa possível de ser marcada nessa questão é a alternativa E. Beleza? Então, essa foi a questão de hoje. Se você gostou e eu te ajudei, curte o vídeo e compartilha com os seus amigos. E se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente discutir. A gente se vê na próxima. Eu acho um beijo e um queijo. Tchau!